O estudo da microcirculação consiste no estudo da circulação que ocorre nas arteríolas, vênulas e capilares. Quanto maior a taxa metabólica do indivíduo, maior é a microcirculação nessa área, mais vão haver ramos que podem melhor distribuir o sangue para aquele determinado tecido. Normalmente, o sangue flui das artérias para as arteríolas, das arteríolas para os capilares e dos capilares para as vênulas. Nisso consiste um fluxo de sangue nutricional, focado em nutrir os tecidos de determinado lugar do corpo. Mas é que tá. Às vezes, o sangue precisa passar das arteríolas para as meta-arteríolas e de ir lá para as vênulas, sem passar pelos capilares. Isso ocorre quando precisamos diminuir a pressão nas arteríolas, aí parte do sangue passa pelas meta-artérias para dividir a pressão e sair uma pressão mais sustentável para as arteríolas. Pode ser quando nós precisamos esquentar mais determinado tecido, aí nós distribuímos mais o sangue por meio das meta-arteríolas. Qualquer razão que for nutricional, nós associamos com a transmissão das arteríolas dos capilares para as vênulas. Já quando a função não é nutricional, quando precisamos passar o sangue por microcirculação de alguma outra forma, por alguma outra razão, utilizamos as meta-arteríolas, que é um fluxo não nutricional de sangue. Então perceba que as arteríolas elas precisam regular sua pressão para manter a nutrição adequada. Quando a pressão está elevada demais, parte dessa pressão vai pela meta-arteríola. Da mesma forma, os capilares eles requerem uma pressão mínima para poder transmitir o sangue de forma eficaz. Quando a pressão mínima não é atingida, esses vasos capilares, que são muito finos, eles colabam e não permitem a passagem de sangue. Quando a passagem de sangue não é permitida, por consequência, não vamos ter a transmissão do oxigênio. Por consequência, os nervos daquela região vão sofrer com hipóxia e vão gerar aquela sensação de parestesia, aquela sensação de dormência. Eu falo isso muito mais para ilustrar, para que você entenda melhor como é que esses processos ocorrem. O que mais que você tem que saber? Os capilares eles vêm em diversos tipos. Os capilares contínuos são mais presentes no tecido muscular, nervoso e conjuntivo. Os capilares fenestrados, eles são presentes no pâncreas, no intestino e nas glândulas endócrinas. E os capilares sinusoides são os capilares mais porosos, portanto eles permitem mais troca de conteúdo, portanto eles são presentes na medula óssea, no fígado, no baço. E esses vasos vão ter também propriedades funcionais. A primeira, que eu já contei para vocês, quanto maior a atividade metabólica do tecido, maior vai ser a distribuição dos vasos para que possa ocorrer mais microcirculação. O que mais? É que as arteríolas elas podem contrair, diminuindo o fluxo sanguíneo, porque elas aumentam a resistência vascular, ou relaxar, para aumentar o fluxo sanguíneo, para permitir que mais sangue passe pelo mesmo vaso. Os capilares eles terão também propriedades funcionais. Os capilares eles serão desprovidos de tecido muscular liso, ainda que as células endoteliais eles possuam actinomiosina, ou seja, se aparecer um item na tua prova de residência dizendo que os vasos capilares possuem tecido muscular liso, o item é falso. Mas não se engane, como eles ainda possuem essa quantidade de actina e miosina, eles são capazes de realizar alguns tipos de movimentação. Então tu tá lá fazendo tua prova de residência e o primeiro item fala assim: os vasos capilares eles têm a capacidade de contrair, de relaxar e de realizar alguns movimentos por si só. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eles fazem isso porque eles têm músculo liso agregado a eles. Falso. As arteríolas têm músculo liso, as arteríolas têm essa capacidade de vasoconstrição, vasorrelaxamento. Os capilares eles têm também uma pequena quantidade dessa movimentação, mas não pelo músculo liso, mas por parte da composição do vaso capilar propriamente dito. Agora eu vou precisar de uma porção um pouco maior da sua atenção, porque é agora que você vai aprender que o epitélio, ou seja, a parede interna dos vasos das arteríolas, ele é capaz de produzir substâncias por si só que vão contrair e relaxar o músculo liso vascular. Mas primeiro vamos entender alguns fenômenos. O primeiro é o estresse por cisalamento. E eu vou explicar da forma mais simples possível. Se você for buscar na física o que é estresse por cisalamento, você vai se desesperar porque você não é físico, você é médico. Mas o nosso fluxo normalmente é laminar.
Em casos que alguns indivíduos apresentam hipertensão, a pressão arterial deles pode ficar mais turbulenta por causa do atrito com a parede dos vasos. Essa turbulência, na hora que o vaso for encontrar, na hora que o fluxo de sangue encontrar alguma curva, alguma ramificação, pode fazer com que ele se torne mais turbulento e aumentando o atrito do vaso com o sangue, o que é maléfico, pode gerar diversos problemas associados com a hipertensão. Para equilibrar esse evento, o endotélio vai produzir ácido araquidônico, o qual o ácido araquidônico, adicionado a AMPCs, mais a enzima prostaglandina sintase, vai gerar a prostaciclina. A prostaciclina é uma substância muito importante porque ela diminui a agregação plaquetária, ou seja, reduz a formação de coágulos do sangue, e o sangue, que quando é viscoso, tem mais facilidade de sofrer estresse por cisalamento, ele se torna um sangue mais fluido que corre melhor pela parede dos vasos. Então você já tem uma ideia de que o endotélio, quando ele passa por uma situação de estresse, quando ele passa por um momento em que o fluxo dele está turbulento, causando estresse por cisalamento, ele vai reagir ativando uma cadeia de reações que vai gerar prostaciclina, que deixa o sangue mais viscoso, aliás, mais fluido e menos viscoso, por meio da diminuição da agregação plaquetária e da diminuição da formação de coágulos. Essa é a importância da prostaciclina, que é um dos mecanismos que o endotélio tem para diminuir o estresse por cisalamento que acontece em condições de alta pressão arterial. Mas poxa, beleza, meu sangue está mais fluido, então ele não vai sofrer tanto estresse por cisalamento, vai danificar menos a parede dos meus vasos, mas a pressão ainda está alta. Isso é um problema e é importante que eu resolva. Como é que eu vou resolver isso? O endotélio, ele também vai liberar uma cascata de sinalização que vai liberar óxido nítrico, que é um importantíssimo relaxante muscular. Entenda, o óxido nítrico, como ele é um gás, ele faz efeito muito rápido e o efeito sai muito rápido. Então ele é muito eficaz para respostas rápidas. Sendo ele um relaxante muscular, ele vai aliviar a tensão da parede dos vasos contra o sangue. Aliviando essa pressão, adivinha? A pressão arterial diminui. Porque o vaso vai estar mais relaxado, ele vai estar mais folgado, vai permitir que o sangue saia e flua por ele com mais facilidade. Uma nota clínica que é importante: o nitroprusianato é um fármaco ideal e muito famoso para solucionar crises hipertensivas, pois quando ele está em solução aquosa, ele atua como se fosse sendo um doador de óxido nítrico e diminui o teor de cálcio no sangue. Quando ele faz isso, a parede do vaso vai relaxar e vai ocorrer aquela série de eventos que eu já mencionei antes. O que mais que você precisa saber é que sinais de baixa energética, como adenosina, dióxido de carbono, cálcio, eles também vão estimular o relaxamento muscular, porque vão indicar que o fluxo de sangue não está ocorrendo da forma adequada. Quando o fluxo de sangue ocorre adequadamente, você tem tudo o que você precisa, você tem seu sangue, seu oxigênio sendo transportado pela glicose, o que vai permitir a respiração celular e vai indicar sinais de alta energética, porque você vai estar com todos os seus nutrientes em dia. Mas quando o suprimento de oxigênio diminui, você vai ter a diminuição dos nutrientes sendo entregues ao tecido e ele vai sofrer mostrando sinais de baixa energética, ele não vai ter os nutrientes para produzir energia, para realizar a respiração celular, e por conta disso, o endotélio vai emitir sinais que ele precisa relaxar, aliviando a tensão, que vai aumentar o fluxo de sangue. Quando esse fluxo de sangue aumenta, vão ter a volta da nutrição, que vai diminuir esses sinais de baixa energética e vai ter um maior equilíbrio. O que eu quero dizer é que quando você tiver sinais de baixa energética, teu endotélio vai entender que tu está precisando de sangue, por isso ele vai promover o fluxo de sangue, diminuindo a tensão nos vasos. Esse fenômeno, ele acontece e ele é regulado. Agora, um pequeno corte para uma observação que eu vou ter que fazer é que, do mesmo jeito que indicadores de baixa energética promovem a vasodilatação, promovem o relaxamento muscular, que vai aumentar o fluxo de sangue e porque ele diminui a tensão, quando tiver sinais de alta energética,
ou a presença de algumas substâncias como, principalmente, endotelina, serotonina e angiotensina 2, os meus vasos, eles vão estimular a vasoconstrição justamente para buscar de novo o equilíbrio. Fiz esse vídeo ontem à noite, como talvez exausto, e acabei deixando isso passar, perdão. Pelos baroreceptores e pelos quimiorreceptores. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, é impossível falar de microcirculação sem falar sobre como ocorre a troca das substâncias entre os tecidos e os capilares. Elas podem ocorrer por difusão, que é mais importante, por filtração, que é importante também, e por pinocitose, que é um pouco menos frequente. Basicamente, moléculas hidrofóbicas grandes, como proteínas, elas podem passar por entre as células na via intercelular ou também por pinocitose. Moléculas hidrofóbicas pequenas, elas passam pela via fenestrada, ou seja, por brechas e fenestras por entre e pelas células. Moléculas lipofílicas, que se dissolvem em água, elas podem simplesmente passar de forma pela via transcelular, ou seja, elas passam pela célula mesmo. Agora, entendendo individualmente cada meio de transporte. A difusão, ela é mais efetiva quanto mais próximo for as células do vaso. Moléculas que são insolúveis em lipídios, elas dependem dos poros desses vasos para que elas possam passar. Agora, na difusão, as moléculas que são lipossolúveis, elas não dependem dos poros e passam mais facilmente. Além da difusão, o outro método de transporte, a filtração que eu mencionei, ela ocorre por 4 tipos de pressão. A primeira pressão, aliás, as primeiras duas, melhor dizendo, é a pressão hidrostática. É a pressão que o sangue faz nos capilares para os tecidos e que os tecidos fazem contra os capilares. Entendendo isso, tu já entendeu 2 dos 4 métodos de filtração, que são meios de transporte que acontecem na microcirculação. Os outros 2 se trata da pressão osmótica, que também acontece tanto no capilar para o tecido como do tecido para o capilar. E a pressão osmótica, ela é a pressão que vai restringir a perda de líquidos no meio que ela está. Então, quanto maior a pressão osmótica nos capilares, menos substância vai poder ser permitida sair deles. O capilar para o tecido. Quanto maior a pressão osmótica no tecido, menos substância vai poder sair do tecido para o capilar. Então, não confunda. Quanto maior a pressão hidrostática, mais vai ocorrer filtração. Quanto maior a pressão hidrostática nos capilares, mais sangue vai sair do capilar para o tecido. E na pressão osmótica, ao contrário. Quanto maior a pressão osmótica, menos sangue vai se permitir sair dos capilares para os tecidos. Aí quando você vai ver os tecidos é só a mesma coisa, só que ao contrário. Então, para finalizar, um paciente chega no consultório com deficiência de uma proteína, deficiência da proteína albumina. A albumina está menos presente no sangue, então o que vai acontecer com que pressão e de que forma? Se ele está com deficiência de uma proteína no sangue, o sangue dele está menos concentrado e tem menor pressão osmótica nele. Se tem menor pressão osmótica, o sangue vai ter mais facilidade para sair do capilar para o tecido e pode acontecer um inchaço, que é inclusive um dos sintomas de Kwashiorkor, doença causada pela falta de proteínas. Agora, esse paciente vai para casa, chega outro paciente com excesso de sódio. Como é que vai estar a pressão desse paciente? Qual pressão, de que forma? Nesse caso, a pressão hidrostática dos capilares desse paciente vai estar maior. Por que a pressão hidrostática? Porque a água vai aonde o sódio vai. E se tem muito sódio no sangue, vai ter muita água no sangue. O volume de sangue vai estar aumentado, apesar de que a concentração seja um pouco diminuída. Então, vamos ter muita água no sangue. O sangue vai estar passando muito apertado por esses vasos capilares. E a pressão desse sangue contra os vasos vai estar muito forte. Então, nesse caso, o sangue também vai ter facilidade de se reter nos tecidos. Agora, entendendo sobre microcirculação, o vídeo era esse. Muito obrigado a você que assistiu tudo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado.